Graça e muita paz. Nós estamos nesses dias comemorando, celebrando, mas também sendo convidados a refletir sobre um tema que eu julgo muito relevante para nós, reformados, é sobre a reforma protestante do século XVI. Antes de tudo, gostaria de ler um texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus. Gostaria de levantar 3 indagações para a nossa reflexão, para as nossas tratativas em torno desse tema. Primeira indagação: de onde viemos como igreja? Segunda: como chegamos até aqui como igreja? E a terceira, não menos importante: para onde nós pretendemos ir como igreja? Julgo essas questões fundamentais e indispensáveis para tratarmos do tema da reforma protestante, da igreja reformada. Uma igreja que começa bem antes, em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, os versículos 42 ao 47, desenha o perfil de uma igreja maravilhosa que vivia de maneira unânime, perseverante, alegre, partilhadora, que atendia aos necessitados, que louvava a Deus e granjeava a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia o número daqueles que iam sendo salvos. Mas já essa igreja, e uma igreja ainda sem templos, logo depois, já no século IV, estaria perdendo a sua fisionomia. Na medida em que ia construindo seus templos, primeiramente com pedras, mas cuja inspiração arquitetônica não se dera em torno do templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo terrível general Tito no ano 70 depois de Cristo, mas essas basílicas seriam inspiradas nos templos de povos não judeus e se tornando cada vez mais suntuosas, ao ponto de que no início da Alta Idade Média, já no V século, essa igreja vai se aproximando cada vez mais do Estado pós-Constantino e vai se tornando cada vez mais rica, mais poderosa, do século V ao século X, especialmente, cada vez mais detentora de propriedades e bens, se tornando na grande senhora feudal, e com a queda do Império Romano em 476, ela vai aumentando ainda mais o seu poder, e neste tempo agora ela vem vindo mais cheia de poder, detentora do poder político. Ela passava a ungir os governantes que eram escolhidos pelos príncipes na pessoa do Papa, através do Papa. Ela passava a ser dominante no aspecto econômico, porque detinha as maiores extensões de terras, as terras mais férteis de toda a Europa. Além de toda a sua influência religiosa, também todas essas influências centralizando cada vez mais o seu poder na figura do Papa e de uma igreja excessivamente hierarquizada. Ela aliara-se a um sistema tremendamente servil chamado feudalismo, formado por servos, servidão. E quando nós falamos de servidão, não tem como nós não nos lembrarmos do povo de Deus no passado, que vivera de maneira servil no Egito e que gemia sob as forças opressoras daquele terrível faraó. A igreja estava se tornando uma igreja opressora também, rica e poderosa, perdendo todo o seu foco,
perdeu a sua originalidade de ser uma igreja apostólica e missionária, de ser uma igreja partilhadora, de ser uma igreja tão simples para se tornar uma igreja acumuladora de bens e propriedades, indiferente às necessidades dos mais necessitados e acomodada em si mesma. E o pior, ser uma igreja exploradora dos seus próprios fiéis para se manter no seu poder, na sua riqueza e centralizando o poder na figura do Papa, cada vez mais aliada à nobreza. Mas vão surgir homens de Deus e vão começar a questionar tudo isso como verdadeiros profetas. Já no século XII, uma igreja totalmente fora dos trilhos surgirá Pedro Valdo. Não era um sacerdote, era um comerciante bem-sucedido de Lyon, na França, que em 1174 ele se converte e toma uma decisão radical de vender todos os seus bens e viver apenas e tão somente com aquilo que lhe fosse necessário a si e a sua família e repartir os resultados auferidos das suas vendas com os pobres, com os necessitados. E isso vai trazer para junto de si muita gente, pessoas que vão passar a seus seguidores. E esses seus seguidores darão origem a um movimento chamado Os Valdenses, que era também chamado de pregadores mendicantes pela igreja. Mas eles não vão se sentir intimidados ou humilhados por isso, vão continuar a caminhada. Pedro Valdo vai ter uma iniciativa muito brilhante, estimulando os seus apoiadores a construir, a elaborar, produzir uma tradução do Novo Testamento para o francês. E foi o que aconteceu. Porque para ele era muito importante que cada fiel tivesse as Escrituras na sua língua, em suas mãos, e não apenas as Escrituras na mão dos líderes, mas na mão do povo, na mão dos fiéis. Pedro Valdo, para ele, a Bíblia era a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Para ele, a supremacia não estava em Roma. Para ele, o purgatório e a simonia já não faziam mais sentido, as indulgências não tinham sentido algum. O culto às imagens, para Pedro Valdo, já era concebido como atos de idolatria. Os valdenses se tornariam perseguidos, como foram. Se reuniam em casas, mas, dada a perseguição, passaram a se reunir até mesmo em grutas. Eles continuarão o movimento mesmo após a morte de Pedro Valdo em 1205 e vão viver sob o lema que Pedro Valdo deixou: a luz resplandeça nas trevas, de João 1,5. Lux lucet in tenebris. A luz resplandeça nas trevas. John Wycliffe também surgirá como um pré-reformador. Este, nascido na Inglaterra, um notável estudante da Universidade de Oxford, influenciador de seus amigos, de seus colegas, não vai ficar quieto diante de uma igreja totalmente desviada da sua originalidade, uma igreja cheia de brigas internas, uma igreja briguenta, uma igreja corrupta e uma igreja fraudulenta que insistia na ideia de vender objetos ditos sagrados, as simonias, como pedaços de ossos tidos como lascas do crânio de João Batista, lascas da cruz de Cristo, pedaços de madeira, e ainda tochas de pelos de animais atribuídos como sendo pedaços da crina do jumentinho que carregou Jesus, entre outros absurdos, as famosas indulgências, a venda do perdão, a venda da salvação, a redução do tempo no purgatório, tudo para acumular riquezas, uma verdadeira negociação.
Wycliffe, um profeta que vai passar cada vez mais a questionar esses comportamentos equivocados da igreja pela sua imoralidade, uma liderança libertina de glutões e beberrões que queriam cada vez mais estar em torno da riqueza e do conforto, em detrimento de uma população cada vez mais empobrecida, desvalida, faminta, e que caminhava cada dia mais à mendicância. John Wycliffe vai afirmar: o Papa deveria ser como Pedro e os apóstolos, sem ouro e sem prata. Ter uma vida simples, pobre e humilde, sendo gasta no serviço da igreja, conforme as Escrituras. Deveria ser um apacentador de rebanhos e um pregador que trouxesse homens a Cristo. Mais ainda, ele vai afirmar: Cristo é verdade, mas o Papa é o princípio da mentira. Cristo viveu na pobreza. O Papa trabalha em troca da magnificência mundana. Cristo recusou o domínio temporal. O Papa o procura. Wycliffe vê na igreja uma igreja totalmente comercializadora, um verdadeiro covil de salteadores. Isso vai lhe custar a proibição de continuar lecionando na Universidade de Oxford. Seus escritos vão ser condenados, proibidos, e será considerado como herege. E ser considerado como herege em seu tempo era ser considerado como um criminoso subversivo em nossos dias. Mas ele vai ter tempo ainda para estimular um grupo de apoiadores que estará produzindo uma tradução não somente do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia para o inglês. A igreja vai tomar uma atitude estratégica em não mais confrontar com John Wycliffe. Ela vai dar tréguas e vai agir com mais moderação. Mas em relação aos seguidores, ou eles abandonam suas ideias, ou então terão que obrigatoriamente deixar a cidade de Oxford. Wycliffe, homem de Deus, servo de Deus, a igreja acabou o deixando em paz, mas ele deixou a igreja que a partir daquele momento não teria mais paz. Seus alicerces estariam sendo abalados cada vez mais, e surge Ian Hus. Hus significa ganso. Homem, servo de Deus, nascido em Hasnack, na Boêmia, Tchecoslováquia. Ian Hus, influenciado por Wycliffe, também se levantará no sentido de perceber que a igreja realmente precisa de uma reforma eclesiástica. É ordenado sacerdote, depois torna-se reitor de uma universidade, foi nomeado como pregador titular da igreja de Belém, na cidade de Praga, e se recusava a pregar no latim, pregava apenas na língua da sua nação, nação tcheca. Ele deixara como legado duas importantes afirmações que se tornariam pilares também da reforma: o sacerdócio universal dos crentes e a desnecessidade de mediadores entre o homem e Deus. Resultado: execução. Mas antes de morrer, Ian Hus diz ao seu carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrarão um cisne. A este vocês não conseguirão queimar. E isso de fato aconteceu. Isso foi uma profecia, porque exatamente há 102 anos depois surgiria esse cisne chamado Martinho Lutero, em 1517. Ele morre cantando um hino,
que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem Martinho Lutero, nascido em Eisenberg, na Alemanha, em 1483, filho de Hans Luther, minerador, e da Margaret Lendemann, uma camponesa, casal simples. Lutero recebeu uma educação muito rígida, cresceu ouvindo sempre acerca de um Deus severo e vingativo, que deveria ser obedecido e nunca questionado. Nunca ouvira falar acerca de um Deus misericordioso na sua infância e acerca do amor de Deus. Seu pai não quer que ele tenha a mesma profissão que ele tem e vai procurar o melhor para a sua vida, encaminhá-lo aos estudos. Vai mudar para Mansfeld, depois para Magdeburgo, depois para Eisenach, onde será acolhido por uma senhora chamada Úrsula Cotta, com mais recursos para dar apoio a Lutero, e depois uma melhora financeira do seu pai, Hans Luther, o minerador. Ele vai ser enviado para Erfurt, que era um centro universitário daquela época, onde ele receberá a sua formação acadêmica, nada mais, nada menos do que em dramática, retórica, lógica, mestrado em artes, doutorado em filosofia. Entretanto, para o seu pai ainda era pouco. Seu pai gostaria que ele fizesse direito e se tornasse um advogado, e ele, como filho obediente, se ingressou no direito, mas ficou por apenas 6 meses. Algo determinante lhe aconteceu. Fora surpreendido por uma forte tempestade, uma chuva muito forte, trovões, raios, quase lhe atingindo um deles, e ele ali, caído de joelhos, pediu em oração que, se escapasse com vida daquela tempestade, ele se tornaria um monge agostiniano. E foi o que ele fez, 15 dias depois, ingressando à ordem agostiniana, a qual havia se proposto a ingressar. Um ano depois, ele é ordenado monge. Um ano depois, ele vai realizar a sua primeira missa e vai prosseguir a sua caminhada como uma pessoa muito querida no mosteiro, mas também muito querido na cidade onde vivia. Mas Lutero trazia consigo aquelas antigas lutas, as lutas que lhe atormentavam a alma durante o dia, não lhe davam sossego e cresciam durante a noite. E numa dessas noites, à luz de vela, lendo as Escrituras, ele se depara com um texto que vai mudar a sua vida. Vai lhe trazer um alívio tremendo à sua alma. Ele vai se deparar com Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. E ali a palavra e o Espírito irão lhe falar de uma maneira tão forte que ele vai encontrar resposta para as suas inquietações, para os seus medos, para as suas preocupações, especialmente com relação à salvação e à morte. Tudo vai mudar em sua vida. O que as indulgências, as simonias, Roma, nem mesmo o Papa, nem mesmo os autoflagelos que muitas vezes chicoteava-se a si mesmo, haviam trazido, naquele momento ele encontrara nas Escrituras, pela graça de Deus, mediante a fé, para a sua glória, justificando-o, salvando-o definitivamente. Essa experiência que revolucionou a sua vida também revolucionou outros homens, revolucionou a Europa e o mundo daquela época. Convicto das suas ideias e daquela experiência, é que ele vai produzir as chamadas 95 teses, ou 95 pontos, ou 95 afirmações que serão afixadas às portas do castelo de Wittenberg. É uma espécie de um post
que Lutero fez, e aquilo viralizou, especialmente com a ajuda já da existência da imprensa tipográfica de Gutenberg, se espalhando por toda a Europa, todo o mundo daquele tempo, em torno das 5 afirmações, os 5 pilares, dos 5 solas, ou 5 somentes: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus, toda a glória. Calvino, nesse tempo, ainda era novinho, tinha 8 anos apenas, mas iria ser encaminhado também para a vida acadêmica. Ele era francês, não genebrino. E ele vai estudar, e para os historiadores ele é tido como um dos reformadores o mais intelectual. Uma formação acadêmica vasta, em gramática, filosofia, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia, música, literatura, direito, e considerado um destacado humanista. Ele vai, por conta de uma perseguição empreendida na França, se mudar para Genebra. E lá em Genebra ele vai atuar fortemente, e Genebra vai se tornar no centro do protestantismo europeu. Com o tempo ele vai para a França, e depois ele fica um tempo, a França, em Estrasburgo, mas depois ele volta para Genebra, porque ele tem notícia que estão querendo restabelecer o catolicismo naquela cidade. Ele volta e organiza de uma maneira mais fundamentada a igreja, e não somente a igreja, também a cidade, porque ele é tido como o maior líder de Genebra, não só religioso, mas como também um líder político e um grande economista, que foi o que fez organizando Genebra. A Reforma também faz mártires, e fez entre eles os mártires de Oxford, Latimer e Ridley. Hugh Latimer era fiel ao Evangelho, homem de impressionante testemunho, de convicção inabalável, e as coisas começam a ficar sombrias a partir de um desentendimento que desconforta Henrique VIII, por não concordar, acaba sendo despojado dos seus cargos, proibido de pregar, publicar seus escritos, e é preso. Posteriormente, Eduardo VI, o sucessor de Henrique VIII, o liberará. Mas com a morte de Eduardo VI, 2 mulheres passarão a disputar o trono. São elas Lady Jane Grey, protestante, e Mary Tudor, ou Maria Tudor, Maria, a rainha sanguinária, que passará a perseguir os protestantes para oficializar na Inglaterra o catolicismo como a religião oficial daquele país. Resultado: Latimer foi acusado de herege, foi preso 1 ano, condenado à morte e amarrado a uma estaca para ser queimado vivo em praça pública em Oxford, ao lado do seu fiel companheiro Nicholas Ridley. Naquele momento triste, onde os dois estavam por ser queimados, Latimer olha para o seu companheiro e diz: "Fique confortado, mestre Ridley. Nós vamos nesse dia acender com nossos próprios corpos uma chama, pela graça de Deus, na Inglaterra, que eu creio nunca se apagará." E foi exatamente o que aconteceu.
essa chama se alastrou por toda a Inglaterra. Para concluirmos, as perguntas que foram feitas no início continuam ressoando em nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração. De onde nós viemos como igreja? Como aqui chegamos como igreja? Para onde nós pretendemos ir como igreja? Será que a igreja de nossos dias não está precisando também de uma nova reforma? Uma reforma, mas uma reforma que comece em cada um de nós. Como foi com aqueles homens, primeiramente, começando na vida deles. É preciso que nós estejamos pensando nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nesses dias tão confusos como esses dias em que nós estamos vivendo, como uma igreja que tem um importante legado da igreja reformada, sempre se reformando, mas não construindo uma reforma segundo o nosso próprio pensar, apenas por uma insatisfação pessoal, mas uma reforma que seja fiel às Escrituras, fiel à graça, fiel a Cristo. Uma reforma que seja fiel a Deus e a Ele, somente a Ele, toda a glória. Só lhe deu glória. Que Deus nos abençoe nestes dias. Amém e amém.